Olá, jovens, boa noite. Estou aqui para fazer a nossa primeira videoaula de circuitos elétricos e vou fazer um vídeo um pouco rápido porque se ele ficar muito longo, eu não consigo enviar para vocês no grupo, lá no WhatsApp. Então, eu vou tentar ser rápido, mas explicar tudo o que precisa e depois as dúvidas vocês podem ir me enviando aí no grupo ou por e-mail. Vamos iniciar com uma revisão no conteúdo breve quando nós falamos de grandezas elétricas. As grandezas elétricas que nós temos, as quatro principais grandezas que nós estamos estudando por enquanto, são a tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. Cada grandeza possui o seu símbolo, cada grandeza possui a sua unidade de medida. Vou voltar aqui. Cada grandeza possui a sua unidade de medida e também o seu símbolo. Também nós vimos os dois triângulos de fórmulas. O triângulo da potência elétrica com a tensão elétrica com a corrente elétrica e o triângulo da tensão elétrica com a corrente elétrica com a resistência elétrica. Só para a gente lembrar, vou fazer um breve cálculo, por exemplo, de um chuveiro elétrico com potência de 5.500 watts na tensão elétrica de 220. Opa, ignorem aqui, está errado, não é, aqui está em P, aqui é o U, né? Só para lembrar, então aqui é U de tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Nós queremos primeiramente saber qual é o valor da corrente elétrica para esse chuveiro. A fórmula que nós vamos utilizar é a fórmula onde nós temos potência elétrica, tensão elétrica, para descobrir quem? A corrente elétrica. Como que nós fazemos isso? Corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. Potência dividido pela tensão. A tensão elétrica do nosso chuveiro é o 220 volts, a potência 5.500 watts. Dividindo 5.500 watts por 220, nós temos uma corrente elétrica de 25 amperes para esse chuveiro. Então, portanto, a corrente elétrica desse chuveiro ela é de 25 amperes. E agora, com essa informação, nós podemos passar para esse triângulo de fórmulas, onde nós temos a tensão elétrica, o valor da corrente elétrica que foi calculado, nós podemos calcular a resistência ôhmica desse chuveiro, fazendo como resistência igual a tensão dividido por corrente, a tensão é 220, a corrente elétrica 25 amperes, então a resistência ôhmica desse nosso chuveiro é de 8,8 ohms apenas. Ok? Está aqui, a resistência ôhmica desse chuveiro é de 8,8 ohms. Se a gente fizer uma representação desses cálculos que nós fizemos agora em circuitos elétricos, nós temos isso aqui, ó. O circuito elétrico que representa o chuveiro está aqui. Esse circuito elétrico é esse aqui, do chuveiro. Nós temos a tensão, a resistência ôhmica, a potência, a corrente, a resistência ôhmica e a corrente elétrica. É uma corrente que ela sai da fonte, passa pela carga e retorna pela fonte. Essa carga que nós temos aqui é o próprio chuveiro elétrico. Então, esse cálculo que nós mostramos agora aqui é o mesmo que nós fizemos anteriormente, porém aqui nós estamos passando para circuitos elétricos. O que nós vamos fazer agora é estudar a lei de Kirchhoff. Como Kirchhoff nos disse, Kirchhoff foi um alemão um físico alemão que criou as leis de Kirchhoff para fazer dois cálculos. O primeiro deles é para fazer, só um minuto, deixa eu voltar aqui na minha apresentação aqui, sumiu. O primeiro deles é para fazer cálculos para circuitos elétricos. Então nós temos a lei de Kirchhoff para circuitos elétricos e nós temos a lei de Kirchhoff para espectroscopia. Nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff para circuitos elétricos. Criada para resolver problemas de circuitos elétricos mais complexos,
Dentro das leis de Kirchhoff para circuitos elétricos, nós temos ainda duas leis. A lei de Kirchhoff para corrente e a lei de Kirchhoff para corrente elétrica e a lei de Kirchhoff para tensão elétrica. Essas duas leis, elas estão lá no livro da unidade curricular de eletricidade, no portal do aluno, lá no portal da biblioteca virtual. Vocês têm aqui a biblioteca virtual, depois eu passo no WhatsApp esse endereço para vocês novamente. Você faz o acesso no portal virtual, vem na energia série GTD, curso técnico, e aí nós temos aqui o livro da eletricidade. Você vai precisar colocar o seu login, que é o seu e-mail que você criou, e a sua senha que você criou também naquele dia na aula no laboratório de informática. Com isso você consegue acessar a estante virtual para o aluno, e nós temos aqui o livro dos circuitos elétricos dessa unidade curricular que nós estamos estudando, e você pode ir folheando o livro. Nós temos aqui o índice. O único ponto ruim desse livro é que nós não podemos fazer o download, nós não podemos baixá-lo, mas vocês podem visualizar tudo que nós estamos falando, tem todos os conteúdos aí que nós estamos estudando, ok? Eu fiz uma minimização aqui para vocês também na página. Aqui na página do livro, na página 55, fala das leis de Kirchhoff, da lei de Kirchhoff para corrente, e na página 56 fala da lei de Kirchhoff para tensão elétrica. Vocês têm lá no livro da unidade curricular, na estante virtual, disponível para acesso. Continuando aqui então, nós vamos ver. A lei de Kirchhoff é uma lei conhecida que nos atribui a circuitos elétricos, onde ele fala para nós que a soma da corrente elétrica em um nó é igual a zero, ou seja, o valor das correntes que entram é igual ao valor da corrente que sai. Isso é para um circuito paralelo. E a segunda lei de Kirchhoff para circuitos elétricos fala que o somatório das tensões em uma malha é igual a zero. Não se preocupe, nós vamos dar uma breve explanação. Essa imagem é o que tem lá no livro da disciplina. O que Kirchhoff quis dizer que a lei, a soma das correntes em um nó é igual a zero? Ele quis dizer o seguinte: a corrente que sai da fonte, ela é a mesma que retorna para a fonte. Porém, quando a corrente elétrica encontra um nó, o que é um nó? Um nó é isso daqui, uma derivação. Vocês conseguiram perceber que isso aqui é um circuito misto. Esse resistor está em série com esses dois resistores aqui que estão em paralelo, e aí nós temos mais esse terceiro resistor em série com todos também. O que a corrente elétrica faz? Para poder calcular a corrente elétrica desse circuito, primeiramente eu preciso calcular a resistência do circuito. Como que eu vou fazer isso? Vou minimizar esse circuito inteiro em apenas um circuito. Vou encontrar um resistor equivalente entre esses dois resistores aqui, o R4 e o R2. Utilizando aquela fórmula que nós já vimos em aula, o resistor equivalente entre R2 e R4 é o produto pela soma, R2 vezes R4 dividido por R2 mais R4. 5 vezes 10, R2 tem o valor de 5, R4 10, dividido por 5 mais 10. 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 15 dá 3,33. O resistor equivalente entre esses dois aqui, entre R4 e R2, é 3,33 ohms. O resistor total será a soma do R1 com o R3 com o REQ1, porque esses dois resistores minimizados ao REQ1 passam a ficar em série com esses outros dois, R1 e R3. Então o resistor total desse circuito nosso é 2, que seria esse resistor, mais 3, que é o R3, mais o REQ1, que é 3,33. O resistor total desse circuito, 8,33 ohms. A corrente elétrica, utilizando a lei de Ohm, aquela fórmula que nós já vimos no início da aula, nas nossas primeiras aulas,
Corrente é igual a tensão dividido por resistência. A corrente vai ser 12 dividido por 8,33, 12 dividido por 8,33, 1,44 amperes, que é esta corrente. Vocês podem observar que esta corrente aqui, ela é igual a esta corrente que nós calculamos aqui, ó, 1,44. A corrente que passa pelo resistor 1 é a corrente total, porque não tem por outro caminho aonde essa corrente fluir. Mas quando essa corrente encontra um nó, ela se divide. Uma parte da corrente passa pelo R2 e a outra parte da corrente passa pelo R4. Como vocês puderam perceber, a corrente em um nó, ela se divide inversamente proporcional ao valor da resistência ômica. Por quê? A corrente que passa pelo R2 é de 0,96 e a do R4, 0,48. O resistor R4 é maior que o resistor R2 e a corrente do R4 é menor do que a corrente do R2. Então, a corrente elétrica em um resistor ela é inversamente proporcional ao seu valor. A segunda lei de Kirchhoff para circuitos elétricos envolve um circuito série. Vocês podem observar, R1, R2 e R3 eles estão em série. Esse cálculo para achar a resistência total é muito simples, é só fazer o somatório, R1 mais R2 mais R3, a resistência total é de 10.000 ohms ou 10k ohm, aqui está em 2k, 5k, 3k, lembrando que o K substitui 1.000 unidades. E a corrente elétrica total desse circuito será a tensão dividido pela resistência, 12 dividido por 10.000, 0,0012 amperes. Aqui não mostra a corrente total, mas mostra o que? A tensão elétrica em cima do resistor 1, a tensão elétrica em cima do resistor 2 e a tensão elétrica em cima do resistor 3. Como que nós calculamos essa tensão? Sabendo que a corrente elétrica é a mesma no circuito, nós podemos simplesmente fazer a tensão V1, que seria essa tensão aqui, é o valor da resistência ômica vezes o valor da corrente elétrica. Lá nos primeiros slides, lei de Ohm, tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Nós podemos observar que a tensão elétrica do R1 é de 2,4 volts. V2, que seria a tensão elétrica em cima do resistor 2, 5.000 vezes 0,012, 6 volts. Nós podemos observar que confere com esse valor aqui do software. E o V3, 3.000 vezes 0,012, 3,6 volts, que nós podemos observar iguala-se a esse valor. Com isso, nós temos as duas leis explanadas. Lembrando que a somatória das tensões elétricas no circuito em série, ela tem que voltar ao valor original da fonte. Então, se nós somarmos V1 mais V2 mais V3, o resultado final precisa ser o valor do VF, que é o valor da fonte, 12 volts. V1 mais V2, faltou o V3 aqui também, o V1 mais V2, V3, 2,46, 3,6. O V total, que é o V da fonte, está expresso aqui, ó, 12 volts. Certo, jovens? Então, uma das primeiras atividades que vocês têm aí é fazer o cálculo para esse circuito. Nós temos um circuito em série, a lei das correntes, a lei da tensão para o circuito série. O valor da tensão total é 220 volts, está aqui o V. Aqui, ignorem esse V1 também, é um V total, esse aqui é o V total. E nós temos os valores dos resistores, R1 20, R2 38, R3 5, R4 10 e R5 20. O objetivo de vocês então é calcular para esse circuito todo as tensões e correntes em cima de cada resistor, preenchendo essa tabela. Aqui vocês vão colocar V1, V2, V3, V4, V5, I total, I1, I2, I3, I4 e 5. Lembrando que é um circuito série, a corrente é a mesma em todo o circuito. Então, o valor que vocês encontrarem aqui para a corrente total será o mesmo para os outros resistores. E a potência elétrica. A potência elétrica, basta você multiplicar a tensão pela corrente, você terá a potência. Então, vocês também têm o objetivo de calcular a potência elétrica de cada resistor. Ok, jovens? E para o circuito paralelo, a corrente elétrica ela se comporta diferente. Como que se comporta a corrente elétrica no circuito em paralelo? A corrente é dividida inversamente proporcional ao valor da resistência elétrica e a tensão é a mesma em todos os componentes.
Vejamos então. Se a tensão elétrica ela é igual em todos os componentes, significa que a tensão no R1, a tensão no R2 e a tensão no R3 ela é igual à tensão total. Se vocês observarem, se nós colocarmos o multímetro nesse ponto e nesse ponto, vocês podem observar que o valor da tensão é a mesma, não tem nada entre esses dois pontos e a fonte. A mesma forma vai ser aqui, com aqui e aqui também. Então, o valor da tensão elétrica no circuito em paralelo é igual a mesma, nós podemos até preencher aqui já, V total 220 volts, e cada V, V1, V2 e V3 será 220 volts também. Como que nós podemos calcular a corrente elétrica? Dois passos. Primeiramente, nós podemos calcular o resistor total. O resistor total é de 10 ohms. Dessa vez eu não coloquei aqui os cálculos, vocês podem fazer. Seria R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. Depois, o resultado disso, com o produto pela soma do R1, vocês vão encontrar aí um resistor total de 10 ohms. Até calculem aí para vocês poderem treinar também. Está aqui então, o valor do resistor total é de 10 ohms. E a corrente total, para calcular a corrente total, basta utilizarmos a fórmula corrente igual a tensão dividido pela resistência, e a corrente total será os 220 dividido pelos 10 ohms. 220 dividido por 10 ohms, 22 amperes. Então a corrente total desse circuito é de 22 amperes. Depois nós podemos fazer algo bem simples. Para calcular a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3, nós podemos usar uma tática. Essa corrente total de 22 amperes, que é o que está saindo aqui da fonte, ela vai encontrar um nó. Lembrando que esse ponto é um nó, esse ponto é um nó e esse ponto é um nó. Essa corrente ela vai se dividir entre esses três resistores, aonde a somatória dela depois voltará a ser 22 amperes. Como que ela se divide? A corrente I1 será a tensão 1 dividido pelo R1. A tensão 1 é essa tensão aqui, 220 volts. Essa tensão aqui é essa. E o valor de R1 é esse jovem aqui, ó, R1. Se você dividir tensão pela resistência, 220 dividido por 30, nós teremos a corrente I1, 7,33 amperes. A corrente I2 segue o mesmo passo, você tem a tensão U2 dividido pelo R2, 220 por 60, que seria 220 dividido por 60, nós vamos ter 3,67 amperes. 3,67 amperes aqui, e a corrente I3, nós temos U3 dividido por R3, lembrando que o U3 é o 220, o R3 é os 20 ohms, essa divisão dá 11 amperes. Aí nós temos formulado aí a corrente em cada resistor. Se a gente fizer a somatória das três correntes, I1 mais I2 mais I3, obrigatoriamente, o resultado dessa soma vai dar 22 amperes. 7,33 mais 3,67 mais 11 dá 22 amperes. Essa corrente é a mesma da total. Claro que quando vocês estiverem fazendo aí, jovens, pode haver uma pequena diferença devido aos arredondamentos. Então você pode encontrar uma corrente de 21,8, 21,9, pode até acontecer de encontrar um 22,2. Ficando dentro dessa margem aí de arredondamento, como nós já falamos várias vezes nas aulas, está ok, está certo. Então vocês têm aí duas atividades para fazer de início. Calcular esse circuito que eu já passei anteriormente, eu só fiz um resumo e joguei ele aqui para baixo de novo. E vocês têm também o objetivo de calcular esse senhor exercício aqui com 5 resistores. Calcular o quê? Resistência total, corrente total, tensão total, potência total, o valor da tensão no R1, tensão no R2, tensão no R3, tensão no R4, tensão no R5. Como estão todos em paralelo, o valor da tensão do R1, R2, R3, R4, R5 será os 160 volts, sem dúvida nenhuma. A corrente irá mudar. E também vocês vão calcular para nós as potências elétricas. Na nossa próxima videoaula eu vou apresentar um circuito misto. Como vocês já notaram nas nossas aulas presenciais, o circuito misto ele é um pouco mais embaralhado, exige uma análise mais criteriosa, porque nós precisamos atribuir as duas leis.
Então, jovens, façam bons estudos, precisando, me chame aí no grupo, no WhatsApp, passem mensagem, podem passar e-mail, se precisarem ligar, até liguem também, mas vocês cumpram esses exercícios, façam, me entreguem, enviem para mim em uma folha manuscrita com um nome, uma foto com o nome de vocês na folha. Se você fizer frente e verso, coloque no verso o seu nome também. Em todas as fotos que você me enviar, que forem folhas diferentes, precisa ter o seu nome. Esse exercício aqui nós vamos deixar aí para vocês calcularem ele também até sexta-feira. Vamos dar um prazo até sexta-feira. Aí na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou fazer um circuito misto e aí envio para vocês também. Ok, jovens? Bom estudo aí. Grande abraço a todos.